Administração Financeira 2, aula Estrutura de Capital, aula 2, parte 8, Imposto de Renda e observações finais. Nós tivemos duas aulas sobre estrutura de capital, aula 1, aula 2. Estamos terminando a última parte da aula 2, ou seja, estamos terminando as aulas de estrutura de capital. Aqui nós temos um resumo do conhecimento básico necessário para que vocês pensem a estrutura de capital das empresas, para que vocês pensem as decisões de financiamento das empresas. Eu resumo estas duas aulas introdutórias de estrutura de capital com 3 conjuntos de conhecimentos necessários. Primeiro, a origem dessa discussão em Modigliani e Miller no final dos anos 50 e nos anos 60. Aqui está o resumo do início dessa discussão. O valor de uma empresa alavancada é o valor da empresa não alavancada mais o valor do benefício fiscal. Que benefício fiscal é este? Os juros são dedutíveis para fins do imposto de renda e esta dedutibilidade traz valor para as empresas. Depois nós temos a formulação na trade-off com a principal colocação, olha, a dívida sim, ela traz valor, no entanto, ela traz custos também, custos de dificuldades financeiras, risco de continuidade, risco de recuperação jurídica, risco de falência, ela traz perda de flexibilidade financeira. Então, a trade-off, ela diz basicamente o seguinte, é preciso considerar não apenas os benefícios, mas também os custos do endividamento, que a partir de um determinado nível pode o quê? Pode destruir o valor da empresa. E nós vimos também, eu destaco como um conjunto de conhecimento importante para pensar a estrutura de capital das empresas, a Pecking Order, que coloca o seguinte, olha, primeiro, a empresa prefere o financiamento com recurso interno, por duas coisas. Primeiro, porque ela não depende de como quem está fora da empresa, os investidores, os credores, os acionistas, como eles estão fazendo a leitura das informações, como eles estão avaliando as perspectivas, os projetos que aquela empresa tem, ou seja, os gestores usando recurso interno, eles não dependem de como quem está fora da empresa está avaliando a empresa. No entanto, quando eles precisam de recursos externos, primeiro eles vão para a dívida, que são títulos menos sensíveis à informação, e no limite, quando o endividamento não é mais possível, eles vão para quê? Eles vão para ações, ou seja, primeiro recurso interno, depois títulos menos sensíveis à informação e no final da hierarquia as ações. Esta abordagem coincide bastante com o seguinte ponto, que nós podemos fazer até um paralelo com a trade-off. A trade-off coloca o seguinte, olha, a partir de um determinado ponto, a dívida traz riscos, a dívida traz problema. A dívida traz custos que superam os benefícios originais da dívida. E a Pecking Order? A Pecking Order coloca o seguinte, a partir de um determinado momento, o próprio endividamento da empresa chega num nível que uma emissão de ação seria benéfica, ou seja, os investidores, os credores, olhariam com bons olhos o quê? Um reequilíbrio da estrutura de capital das empresas. Um reequilíbrio por quê? Porque uma emissão de ação colocaria o quê? Colocaria o nível de alavancagem da empresa num nível mais adequado. Então a empresa não teria um problema de relacionamento com as pessoas que estão fora da empresa em relação à avaliação que estão fazendo da empresa. Ou seja, seria um ponto em que a emissão de ação se torna positiva. Bom,
vejam que desde a origem dessa discussão, que nós estamos colocando a origem em Modigliani e Miller, há um impacto muito forte do que? Da questão fiscal, da questão tributária. A questão tributária, nesta formulação, ela está aqui representada. E essa questão tributária ela é resumida no seguinte: os juros são dedutíveis para fins de imposto de renda. E essa discussão ela é antiga e bastante presente nos dias de hoje. Eu trago aqui algumas matérias da imprensa internacional e brasileira para ilustrar como essa discussão está presente. Esta matéria da Economist, 2015, ela traz o seguinte: olha, um subsídio sem sentido. Coloca a origem dessa dedutibilidade, olha, Inglaterra, 1853, Estados Unidos, 1894. Aqui a dedutibilidade dos juros passaram a ser mais ampla nos Estados Unidos a partir de 1918, ou seja, como um incentivo para tentar mitigar, minimizar os efeitos da Primeira Guerra Mundial. E aqui a gente já vê o seguinte: olha, é uma fonte respeitável que questiona essa dedutibilidade, coloca essa dedutibilidade como um subsídio sem sentido, mas esta matéria mesmo coloca o seguinte: será que esta dedutibilidade que dura mais de 100 anos pode ser terminada? Aqui está no mesmo caderno, nesta mesma edição, chamando esta dedutibilidade de uma grande distorção. Aqui, em 2016, matéria com o mesmo fim. Inclusive, nessa matéria, nós podemos ver aqui as alíquotas nos Estados Unidos, que eu coloquei na parte passada da aula. Nós temos aqui, olha, imposto de renda na pessoa jurídica, próximo a 40%. Eu coloquei lá 35%, mas tem aqui a alíquota chegando próximo aos 40%. Na parte anterior, eu coloquei aqui os 35% e comentei sobre esta redução aqui para 20%. Nesta época, esta reforma nos Estados Unidos estava sendo discutida e nós temos a verificação aqui de que das alíquotas que eu coloquei lá na parte anterior estão aqui representadas. Temos aqui 2017, 2020, a mesma discussão em um outro veículo, no caso aqui o Financial Times. Veja só, dívida e capital próprio deveriam ser tributados da mesma maneira, ou seja, a mesma colocação, uma colocação crítica em relação ao que existe hoje, que é o que? As despesas financeiras são dedutíveis para fins de imposto de renda. E aqui uma pergunta: deveria esta dedutibilidade ser terminada? E aí nós temos respostas falando sim, deveriam terminar essa dedutibilidade, não deveria mais existir. E aqui coloco o risco de falência. Vejo que o risco de falência é um ponto importante lá na trade-off, como nós colocamos. E principalmente em tempos de estresse, em tempos que a situação da economia de um determinado país ou do mundo inteiro, como a que estamos vivendo agora, em 2020, chamam atenção, ou seja, as empresas se endividariam muito por conta dessa dedutibilidade, as empresas privilegiam a dívida por conta dessa dedutibilidade, e isto leva ao quê? Leva estas empresas ao quê? A um risco de falência, um risco de dificuldade financeira maior, e maior ainda quando estamos num tempo de estresse, um tempo de dificuldades em relação ao nível de atividade econômica. Mas há também quem diz não, essa dedutibilidade não tem que ser finalizada, ela deve continuar existindo. E aqui tem pontos para isso também.
Essa discussão também está no Brasil. O Brasil está discutindo a reforma tributária. Então, essa reforma tributária está, neste momento, sendo discutida no Congresso Nacional. A questão da tributação da renda, ela vai entrar no Congresso Nacional, está entrando. E aqui está este ponto, que impacta o quê? Impacta o nosso tema, a nossa discussão de estrutura de capital. O governo estuda tributar dividendos, a polêmica tributação de lucros e dividendos. E aqui, olha, desde 1995, os dividendos não são tributados no Brasil. Então, veja o seguinte, importa para a decisão de estrutura de capital, para o financiamento das empresas, o que acontece com a legislação tributária, principalmente imposto de renda sobre o lucro da pessoa jurídica, sobre o que as pessoas físicas recebem de dividendos e sobre o que as pessoas físicas, ou os credores, ou quem investe na empresa, recebe de juros. Ou seja, é tributo sobre os juros, sobre a renda fixa, tributo sobre os dividendos, a renda variável, e tributos sobre o lucro corporativo. Acompanhe, pois isto é, desde os anos 50 ou desde sempre, importante para a discussão da estrutura de capital das empresas, para as decisões de financiamento das empresas. Para completar estas duas aulas, que são dos capítulos 16 e 17 do nosso livro-texto, são importantes também as aulas dos capítulos 13 e 18 que nós vimos na disciplina Administração Financeira 1. Voltem a estas aulas que há conhecimento complementar que fecham com os conhecimentos dos capítulos 16 e 17 e vocês têm o quê? Uma boa introdução à discussão de estrutura de capital e financiamento das empresas. Façam estes exercícios, qualquer observação, mandem-me um e-mail e com isso nós terminamos aula 2 sobre estrutura de capital.